Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à escola dominical de hoje. Nós teremos hoje, amados, a lição número 1, cujo tema é Eva e Adão. É preciso saber escolher. Amém, queridos? E os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro, conhecermos a contradição e a complexidade da vida humana, e bem como a sua tendência ao pecado e à independência de Deus. Amém, amados? Vamos orar para que Deus abençoe a nossa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado as nossas vidas através da escola dominical. Sê conosco, ó Deus, nesse dia, trazendo à nossa mente a luz da palavra de Deus, o esclarecimento, a sabedoria, para que possamos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalhe as nossas mentes, Pai, alcança as nossas vidas, para sermos transformados pela palavra de Deus. Abençoa, Pai, a todos os amados irmãos e irmãs que estão conosco na escola dominical. Nós te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O texto bíblico que dará embasamento para a nossa aula de hoje, amados irmãos, está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Vamos ler aqui. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou então do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? Disse também-lhe a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. A palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável aos nossos corações e mentes. A leitura da palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, sempre traz aos nossos corações muitas revelações das quais nós tanto necessitamos. Então eu convido os amados irmãos e irmãs a ficarem atentos ao nosso estudo para que o Senhor possa falar ao seu coração hoje. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, nós vimos nas lições anteriores sobre a revista Legados da Fé, que abordava temas relacionados ao Novo Testamento. Nós estudamos esta revista extensivamente. E nas últimas 5 lições, nós vimos um pouco da doutrina do Espírito Santo e sobre também a conversão e a regeneração doutrinária da nossa alma através do Espírito Santo. A partir de hoje, nós vamos estudar a revista Legados da Fé do Antigo Testamento, que traz vários temas pertinentes relacionados às principais abordagens que a Bíblia faz
no contexto do Antigo Testamento. Essas abordagens, amados irmãos e irmãs, nos edificam grandemente. A revista também aborda temas relacionados às comemorações, datas comemorativas dos cristãos e também outros temas pertinentes. É muito importante que nós acompanhemos a escola dominical para que Deus vá revelando a nós e trabalhando a nossa mente para nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Amém, amados? A escola dominical da Igreja Metodista do Monte Alegre, queridos, então te convida a fazer parte deste estudo. Se você tiver oportunidade, compartilhe as nossas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, diante dessa situação e da leitura bíblica, eu gostaria de te perguntar agora para refletir contigo. A pergunta é a seguinte: de onde vêm tantas notícias ruins e tantos males que afligem, que assolam a humanidade? Vamos pensar aí. Desde que eu me entendo por gente, sobre a história dos meus pais, dos meus conhecidos e sobre a história da humanidade, eu sempre percebi que houve movimentos, situações, circunstâncias que assolaram a humanidade. E hoje não é diferente. Nós temos aí uma epidemia e que nós não temos ainda uma perspectiva de quando vai terminar essa epidemia. Além de várias outras coisas, a economia, o conflito dos governos, dos estados, das autoridades. Estamos sempre convivendo com dilemas na nossa vida. De onde vêm esses dilemas, esses problemas? Vamos dar uma olhada aqui no seguinte ponto. Guimarães Rosa, queridos, no seu livro Grande Sertão Veredas, disse o seguinte: viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. A vida é perigosa. Então, de onde vêm tantos males que torna a nossa vida perigosa? Quando nós pensamos sobre esse ponto, amados irmãos e irmãs, e esse ponto que nos afeta não só a mim, mas a todos nós podemos afirmar que pode ser por causa da maldade dos homens, do seu coração corrupto, da ganância, da soberba, de várias outras coisas semelhantes e que fazem parte da natureza humana. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus nos diz que e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Acontece, amados, que quando o pecado entrou no mundo, ele interferiu no processo harmonioso da criação de Deus. Por isso, corrompeu o coração do ser humano desta maneira. Mas o pecado, queridos, entrou no coração do homem. O pecado entrou no mundo. E com essa entrada, o pecado distorceu aquela imagem harmoniosa que Deus criou como a sua semelhança. Por isso, amados, corrompeu o coração do ser humano. E esse pecado, como nós vimos na leitura bíblica, é a desobediência. Assim como Adão e Eva desobedeceram à ordem dada por Deus, a humanidade sofreu as consequências desse processo. E houve uma distorção da imagem original de Deus, tá certo? Em nós, e essa distorção, esse pecado, nos afasta do Criador. Como vimos aqui na leitura bíblica, amados irmãos e irmãs, Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto da árvore proibida. Esse fato da proibição eles sabiam, e eles sabiam que não deveriam fazer, até porque Deus os havia avisado. Então, além da desobediência, vejam aqui comigo, eles não assumiram as suas atitudes, porque quando Deus perguntou a Adão, Adão respondeu ao Senhor: foi a Eva quem me deu do fruto proibido, e eu comi. E também quando Deus perguntou a Eva, por conseguinte, Eva disse que tinha sido a serpente que havia dado do fruto proibido para ela. Percebem? Nenhum deles assumiu atitude. Além deles desobedecerem, eles não assumiram a atitude que eles tiveram.
passaram adiante o problema. Essa atitude, amados, de ceder ao pecado, como eles fizeram, afetou totalmente a forma de viver. Porque Deus, a partir daquele momento, havia dado a liberdade para eles escolherem, mas eles não tiveram como, eles tiveram dificuldade de lidar com essa liberdade a qual Deus deu para eles. Eles tiveram dificuldades em assumir as responsabilidades pelos seus atos e pelas suas escolhas. Dessa maneira, amados irmãos e irmãs, vamos ver então as consequências desse descuido de Adão e Eva, vamos dizer assim. Vamos ver quais então são os dois aspectos que o pecado revela que há no coração do homem. O primeiro aspecto relacionado ao pecado, amados, é a dificuldade de arrependimento. Como nós vimos, Adão e Eva tiveram dificuldades, eles ficaram preocupados em se esconder da presença do Senhor. Eles conviviam normalmente com o Senhor todos os dias, que visitava o jardim na viração do dia. Então, no dia que Deus foi visitá-los, eles se preocuparam em se esconder da presença do Senhor. Eles se esquivaram também de culpar outras pessoas pelas atitudes incorretas que eles tiveram. Essa, amados, é uma prática comum de toda a humanidade, de querer sempre, diante dos nossos erros, buscar alguém ou alguma coisa para nós culparmos. Nós temos dificuldade de assumir as nossas atitudes quando nós erramos. Queremos atribuir a culpa a alguém. Normalmente para não ser acusado, né? Porque se nós geralmente falarmos, fui eu que pequei, vai haver muitos acusadores. Talvez por medo, nós não queiramos revelar aquilo que nós fizemos. Mas é preciso ter coragem, sobretudo. E nós podemos vencer esses desafios, reconhecendo os nossos erros, os nossos problemas, pelo próprio amor, que é o amor que Deus tem para nós. Eu tenho certeza, eu acredito que se Adão e Eva tivessem reconhecido o erro deles diante do Senhor e tivessem se arrependido, meus amados, a história da humanidade com certeza seria outra. Mas como a natureza humana não foi essa, né? Adão e Eva não se arrependeram, nós tivemos outro destino. Outro destino percorreu a humanidade. Então, queridos, sempre, às vezes, também nós atribuímos ao próprio diabo a culpa pelos problemas que nos afligem. E muitas vezes esses problemas são nossos. Vejam, amados, que a Bíblia não nega as ações do diabo para que o ser humano se desvie do caminho de Deus. A Bíblia não nega. E muitas vezes o diabo age nas nossas vidas, nos levando a sofrer, a ter problemas, a cometer pecados, etc. Mas o que nós precisamos, amados irmãos e irmãs, é de termos consciência de que a escolha é nossa. Somos nós que escolhemos o caminho A ou o caminho B. Somos nós que escolhemos o que nós queremos para a nossa vida. E a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas também é nossa. Veja, amados, que o primeiro passo para a recuperação e para a superação do mal é nós nos conscientizarmos dessas escolhas. O que é que eu escolho? Eu escolho o caminho da salvação ou o caminho da perdição? Eu escolho ouvir a palavra de Deus ou me entreter no mundo? Eu escolho ser egoísta ou ser altruísta? É a minha escolha, amados irmãos e irmãs, que vai dar para mim a direção da minha vida. E as consequências dessas escolhas também eu vou sofrer ao longo da minha vida. Qual que é a sua escolha? Como eu disse, o primeiro passo é exatamente a consciência dessa escolha. Jesus, em Mateus 4, quando ele foi tentado ali no deserto, ele mostrou que nós precisamos resistir e não ceder ao pecado. Paulo também nos adverte em 1 Coríntios 10, versículo 23, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E ainda ele nos adverte em 1 Tessalonicenses 5, 21, considerando que Deus nos deu capacidade para tomarmos as nossas decisões. Precisamos de lucidez, amados irmãos e irmãs, lucidez da palavra de Deus. Como eu disse na última lição sobre a conversão, nós precisamos usar todas as nossas capacidades
intelectuais, emocionais e de conhecimento da palavra de Deus, para que possamos tomar boas decisões que alinham e que consertam, que endireitam a nossa vida. Amém, amados? Glórias a Deus. O segundo aspecto do pecado que interfere na vida do ser humano é o desejo do homem de sempre querer mais e de querer ser grande, maior do que os outros. Veja que a raiz da tentação, amados, está exatamente em não dar ouvidos ou de relativizar a palavra de Deus, assim como em duvidar das boas obras que o Senhor tem para conosco. Sabemos que a serpente, amados, possui as suas artimanhas e ela é enganosa. O coração do inimigo é enganoso. Temos que ter cuidado com ele. E também a serpente nos tenta o tempo todo, mas que sabemos que essas artimanhas, amados, elas somente surtem efeitos se nós dermos ouvidos a elas, se nós procurarmos ouvir as artimanhas do inimigo. Como diz em Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Glórias a Deus! O Senhor já nos preparou. Quando ele foi ao encontro de Adão e Eva, após o pecado, o Senhor já nos preparou e nos deu condições de revertermos a situação junto a ele. Ele fez o sacrifício que nós precisaríamos, mas ele depende também da nossa atitude, de escolhas certas, para que possamos ser salvos e voltarmos para a presença do Senhor. Como eu disse, amados, as artimanhas da serpente são muitas, mas elas somente têm efeitos no coração do homem quando este tem o desejo de ser grande, maior do que os seus irmãos. Como, por exemplo, em Mateus 18, capítulo 18, versículo 1, ele nos diz: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ele estava ali numa briga, numa dissensão, buscando saber quem era maior. E Jesus, pela sabedoria do alto, os colocou no seu devido lugar, dizendo: o maior entre todos é aquele que serve ao Senhor, que serve o seu próximo. Amém, queridos? Glórias a Deus. E também em Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 23, ele nos diz: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males, amados, procedem de dentro e contaminam o homem. Quando os físicos, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os físicos, os cientistas, descobriram a bomba atômica, diz para nós Robert Oppenheimer, que foi um dos físicos que descobriram a bomba atômica. Ele disse que o mundo jamais seria o mesmo, porque será após a bomba atômica. Então, vejam quão grande foi o poder devastador de uma bomba atômica. Quantas vidas nos custaram, quantas destruições e assolações nos trouxe essa invenção. Isso quer dizer, amados irmãos e irmãs, que há muitas coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso controle. Há muito poder que pode estar ao controle da nossa vida, de cada um de nós. O problema é que nós achamos que muitas vezes o uso desse poder vai nos libertar. Mas, por fim, nós descobrimos que esse poder muitas vezes nos leva a mais perdição ainda. Nós queremos liberdade, mas não sabemos como lidar com essa liberdade. Pensamos que aquele poder que nós temos é um poder libertador, sendo que, na verdade, é um poder que nos prende mais e mais. O nosso desejo também de ir além, de superar a nós mesmos, de buscar com muita energia, com muita força, novos mares, novos lugares. Isso, amados, muitas vezes nos leva a condições de vida que somente nós procuramos ter benefícios próprios com isso, sem enxergar o nosso meio, a nossa comunidade, não é? Deus disse para nós que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque então nós insistimos muitas vezes em buscar poder, em ser o maior entre todos.
Jesus já nos ensinou através dos discípulos, dizendo que o maior entre todos é aquele que serve uns aos outros. Então, como resultado do egoísmo, veja onde foi dar o ser humano, descobrindo uma bomba atômica que destrói o próprio ser humano. Misericórdia, irmãos, nós precisamos evoluir espiritualmente e não evoluir para destruir o próprio ser humano. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração do homem que seja bondoso e generoso, que tenha também justiça e retidão, como é o reino de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, amados, nós não percebemos como as nossas ações e projetos prejudicam as pessoas e nos afastam da presença de Deus. Mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. Deus nunca desistiu do ser humano e a sua misericórdia é eterna, como diz a tua palavra, não é? Deus se aproxima pela sua compaixão e pelo seu amor. Ele busca sempre fazer uma aliança conosco para permitir a renovação e a regeneração das nossas vidas. Amém, queridos? Finalmente, Deus entrega o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida. Jesus é entregue para a nossa redenção. Pela compaixão, aquele que nele crê não será condenado, mas terá vida eterna. Como conclusão da lição de hoje, amados irmãos e irmãs, nós vimos então que o pecado é aquele que é o gerador do sofrimento, de todo o sofrimento e de todos os males do ser humano. A origem, amados, de tudo isso que nós vivemos, de tudo que assola a humanidade, é o pecado. É aquilo que é condenado por Deus. Deus não quer um mundo em sofrimento. Deus quer um mundo reto e justo. Mas do coração do homem surge a maldade, o desejo de egoísmo, de soberba, de ganância. E é isso que causa os males que nós tanto vemos aí na humanidade. Amém, amados? Então, esses pecados nos afastam de Deus e nos deixam espiritualmente mortos. Deus, sabedor dessa nossa condição de fragilidade como seres humanos, nos concede a possibilidade da salvação através da presença de Jesus Cristo no nosso meio. Você, amado irmão e irmã, quer voltar para o caminho que leva à vida eterna? Então, somente há uma maneira. E essa maneira é através do arrependimento. Se você reconheceu que Deus tem poder sobre a sua vida, aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, volte para Deus, porque Deus vai consertar as suas veredas, Ele vai consertar a sua vida, fazendo de você uma nova e viva criatura na presença do Senhor Jesus. Nós podemos recomeçar sim, meus amados, pela graça do Senhor nas nossas vidas. Pois é a graça de Deus, amados, que nos sustenta, que nos dá a salvação, que nos sustenta em meio às provações, às dificuldades, aos sofrimentos. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz ao triunfo, à vitória. Amém, amados? Nós desejamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que o Senhor possa tocar o seu coração e que a palavra de Deus possa trazer salvação para a sua alma. Amém, queridos? Assim todos nós caminhamos na direção da vitória e do triunfo sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre todas as coisas que a humanidade tanto tem sofrido. A nossa única esperança, amados, é a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos agradecer pela sua presença aqui na Escola Dominical. Esperamos que essa aula tenha edificado a sua vida. Nós pedimos que, se você gostou, compartilhe com os irmãos, com aquelas pessoas que você ama. Assim você estará contribuindo para que ela cresça e possa caminhar na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu gostaria ainda, amados, de dizer aos amados irmãos e irmãs que o estudo da Escola Bíblica Dominical é fundamental para o nosso amadurecimento espiritual e relacional.
para as nossas relações humanas, pessoais, familiares e também para o nosso crescimento espiritual. Pois, além de agregar o conhecimento bíblico, existe também a possibilidade da partilha. E a partilha nada mais é do que escutar, ouvir as experiências do outro, do próximo, daquele que está caminhando conosco. Porque Deus também revela aos outros a vida, as coisas da verdade, a verdade eterna. E através do ouvir e de partilhar com o nosso próximo, a partir da fé de outras pessoas, nós nos fortaleceremos através delas. Não perca, a escola dominical, amados, tem os mesmos propósitos do culto, que é nos aproximarmos da presença daquele que é o nosso Redentor. Amém, queridos? Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Nós esperamos que você tenha um excelente domingo e nós nos encontraremos mais tarde no nosso culto de louvor e adoração, que hoje é culto de Santa Ceia, pela Igreja Metodista do Monte Alegre. Amém, amados? Uma boa tarde, um bom domingo, que Deus abençoe grandemente. Até mais tarde.